Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui iniciando mais uma contribuição para o culto de senhoras. O culto de senhoras, e nós ainda continuamos com o mesmo tema maravilhoso sobre a igreja de Sardes. Sardes era o restantes que sobraram, o remanescente fiel. Dentro da igreja de Sardes havia ali poucos que ainda mantinha os ensinamentos genuínos. E nós vamos falar mais uma vez sobre as 7 operações. E daremos ênfase a uma delas aqui, que é o conselho do Senhor. O conselho do Senhor. Nós queremos deixar para os irmãos aqui uma dica para cada irmão que queira identificar a operação do Senhor na carta da igreja de Sardes. O objetivo do Senhor, com os ensinamentos, é nos causar um choque de realidade. Um choque de realidade. Realidade para que nós não venhamos estar aqui vivendo uma ilusão ou até mesmo um evangelho, como se diz, adulterado com o fermento de Jezabel. Então, o choque de realidade é exatamente para isso, né? Para que nós venhamos acordar para a realidade a respeito daquilo que nós estamos. Exatamente por isso, o espírito de conselho. Então, essa mensagem aqui, quem está pregando é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Eis que o que tem as 7 estrelas, tem a operação dos 7 espíritos. Então é o próprio Senhor Jesus que opera no meio da igreja com total perfeição. Então com esse ensinamento aqui, não tem dúvida do momento que nós estamos vivendo agora. Por que de nós estamos batendo na mesma tecla, meus queridos? Porque o momento é profético. 10 noivas foram chamadas, 5 prudentes e 5 loucas. Porém, todas as 10 cochilaram. E o período agora é o momento do grito. Aí vem o esposo. Algo que nós temos que deixar claro. Aí vem o esposo. Antigamente havia um lugar reservado para o noivo no alto, para que ele tivesse uma visão ampla da festa nupcial ali. E aí há um texto na palavra de Deus que o noivo, uma certa vez, ele viu que lá no meio dos convidados tinha alguém que não estava vestido a caráter da festa dele. A festa era dele. Era o noivo que estava proporcionando essa festa. Então, o momento profético que nós estamos vivendo agora, onde o evangelho eterno está confrontando todos, porque a festa é dele. A festa é do nosso noivo, é do nosso Salvador, Jesus Cristo. A festa não é nossa, para que nós venhamos estar aqui nos vestindo de qualquer forma, para que nós estamos aqui vivendo do jeito que nós queremos. Não é assim que funciona. Então ele desce e ele começa a passear no meio dos convidados. Lá nas outras igrejas, aquele que passeia no meio dos 7 castiçais, né? Eu sei as tuas obras, que tem as 7 estrelas,
que tem os 7 espíritos, ele está mostrando que ele conhece. Então aqui agora, o que está acontecendo aqui profeticamente agora? Ele está exatamente confrontando, porque esse momento aqui, que o noivo ele desce para poder tratar com aquele convidado, não é a eternidade ainda. Não é a eternidade, porque a eternidade não entra. Na eternidade só vai entrar aqueles que estão alinhados, aqueles que estão com as vestes nupciais, aqueles que têm a candeia, aqueles que têm a reserva para a honra e glória do nome do Senhor. Então este momento aqui, em que o dono da festa passeia através do Espírito Santo, através da luz da candeia, é o momento em que tudo se revela. É o momento em que o próprio Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele trata com os seus convidados. Amigo, cadê as suas vestes, amigo? Isso é um choque de realidade. Observe bem, eu como pastor, ou como diácono, ou como professora, ou como servo à frente, e eu ouço isso. Eudes, cadê as suas vestes, Eudes? O que você anda fazendo, Eudes? O que você anda falando? Olha, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive, mas estás morto. Então o objetivo do Senhor aqui era um choque de realidade na igreja de Sardo. Então, o que o Espírito Santo aqui, o que o Senhor Jesus fez quando ele trouxe todas essas operações? Ele causava esse tipo de sentimento. Teve aqui o momento do versículo 1, quando o versículo 3 aqui, quando ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e guarda. É um conselho. Então, o que isso vai causar ao meu ouvido? A dica é essa. O que o texto vai causar aos meus ouvidos? Vai causar temor? Vai causar conselho? Vai causar fortaleza? Meu coração vai ser fortalecido quando eu ouvir esse texto? Então, tudo isso é para poder facilitar o nosso entendimento. E a gente sabe. Então, todas as vezes que você for ler o texto, pergunte para o texto o que ele quer causar para você. Pergunte para o Senhor o que o Senhor quer causar para mim com esse texto. O Senhor quer que eu esteja analisando o que eu estou fazendo? O Senhor quer que eu busque mais? O Senhor quer que eu me arrependo? O Senhor está me aconselhando? O Senhor está me fortalecendo com esse texto? E aí nós iremos entender qual a operação do Senhor. Então aqui é que nós iremos trabalhar com as senhoras o espírito de conselho. O texto de Apocalipse 3:3 diz assim: pois tens recebido e ouvido. Guarda o que tens recebido e ouvido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha só, a sensação é que a gente sabe que é um conselho. Mas ouvindo esse texto aqui, os irmãos podem ter certeza que vai causar nos nossos corações também um temor de saber a que hora da noite nós estamos vivendo. Olha, as mensagens estão sendo pregadas. O Espírito Santo está gritando, aí vem o esposo. Seja vigilante, seja vigilante. A gente sabe que a igreja de Sardes, ela tinha sobre ela uma carga muito grande. Essa carga que estava sobre ela traz muito sono, cansaço, preguiça, comodismo. A gente sabe que não é fácil, nos últimos dias que nós estamos hoje, pregar o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo que está aí fora, ele tem se enlarguecido dia após dia. O temor já não faz mais parte do coração da criatura de Deus. Os homens perderam o temor a Deus e se tornaram amantes de si mesmo
E isso tem acarretado para a igreja fiel uma carga muito grande. Mas nós, como os restantes, como remanescente fiel do Senhor, a gente sabe, as professoras aí está atenta, sabe disso, que o assunto que foi tratado agora com as crianças sobre a restauração dos muros é exatamente isso, para ver aqueles que restaram da igreja de Sardes. E o que o Senhor vai fazer? Vai pegar o que restou, o remanescente fiel, e vai colocar dentro de Jerusalém novamente. Porque o Senhor está preparando a igreja de Sardes para um grande acontecimento. Que acontecimento é esse? O derramar do Espírito Santo. Vai ser derramado o Espírito Santo novamente sem medida sobre um povo que está dentro de um projeto seguro, aonde os muros foi reerguidos com doutrinas, os muros de doutrina. A igreja ela vai ser conhecida pelas suas doutrinas. O povo vai se tornar um povo forte. Aqueles que estão participando das escolas bíblicas dominical, dos seminários, que estão dentro das suas igrejas, dentro das suas classes de criança, ecoando a mensagem do Evangelho eterno, sabe do que nós estamos falando. O poder que esta mensagem, o poder que essa doutrina tem. O inimigo não irá penetrar esses muros. Mas aqueles que estão aí, como o texto diz, lá no início, tem nome de que vive, está morto. Vê lá os que restaram. Sabe disso. Esses aí, se não procurar tratamento, já sabe qual é o fim. Não somos nós que estamos aqui condenando ninguém. Mas a vida está dentro do projeto. Se você não estiver dentro do projeto, cuidado, procure as portas. A porta foi restaurada, mas ela está aberta. Ela está aberta, porque ainda há tempo de salvação. Ainda há tempo de salvação. E nós sabemos que como remanescente fiel, nós precisamos, o conselho do Senhor é esse, para que nós venhamos estar vigilantes, para que nós não venhamos ser surpreendido com o arrebatamento. A gente vê uma igreja que sofre as perseguições. Havia uma igreja em Cantares de Salomão, que ela, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: não olheis para o eu ser morena, é porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Aqui a gente vê uma aplicação profética que é a mesma carga que está sobre a igreja de Sardes. Então, ou seja, hoje como remanescente fiel, aqueles que são remanescentes fiéis dentro das suas denominações, guardando os ensinamentos genuínos, guardando as doutrinas do Espírito Santo, guardando também as doutrinas eclesiásticas das suas igrejas, sabe que não é fácil. Nós estarmos aqui pregando, como a voz do que clama no deserto, enquanto todo o deserto está apregoando morte. Todo o deserto está envolvido com as coisas do deserto. Enquanto toda a Babilônia está envolvido. Enquanto muitos que eram para ser guardas de vinhas, que eram para ser guardas das suas denominações, estão aí envolvidos em uma boa religião, estão aí envolvidos em política, estão aí envolvidos em teologia, em filosofia, e isso não transcende. Mas há um remanescente fiel dentro das suas denominações que estão guardando isso com as próprias vidas. Pode ter certeza disso. Então aquela disse: não olhei por eu ser morena. É porque o sol raiou sobre mim. E os meus irmãos, que era para cada um estar fazendo o seu papel, cada pastor das suas denominações, cada um era para cuidar do seu, e eles não estão cuidando. Mas ela aqui, ela não está culpando os seus irmãos, porque o Senhor não nos levantou para sermos juízes. Não. O Senhor
nos chamou para sermos mensageiro de paz. Essa igreja aqui, ela está se justificando para o seu amado. Olha, minha cor é morena. Olha, não olheis por causa da minha cor. É por causa do sol, as provas, a carga que há sobre mim. Exatamente, foi o sol do meio-dia que raiou sobre mim. Então assim, não olheis, não julgueis por essa aparência. O Senhor pode aferir o meu coração. O Senhor pode conferir o que eu estou vivendo agora. O que nós aprendemos no início da nossa caminhada, na realização da obra de Deus nas nossas vidas, é quando houvesse um dom de luta, de conserto dentro das igrejas, o que nós aprendemos nos seminários, o que nós aprendemos foi: examine, pois, se o homem a si mesmo. Senhor, porventura sou eu, Senhor? Porventura, Senhor, porventura sou eu nesse dom, passando por essa luta aí, Senhor, dando mau testemunho, Senhor, vivendo nesse pecado, Senhor, porventura sou eu? Mas hoje, o evangelho que está sendo duplicado hoje, é um evangelho de transferência de culpa. Não, esse dom é para fulano. Fulano tinha que estar aqui, Beltrano tinha que estar aqui. Mas a igreja que vai morar com o Senhor na eternidade, não. Ela é como o remanescente fiel. Ela é como o remanescente fiel lá de Sardes. Ela não se justifica perante o homem. Ela se justifica perante o seu noivo, o seu esposo. Aqui na carta, em Cantares de Salomão, é pelo esposo. A esposa anela pelo seu esposo. É o momento. E como é que nós fazemos essa justificação? Como é que vai saber se é moreno ou se é branco? É através do clarear do rosto. Através do clarear do rosto. Amém? Aqui é só para que as irmãs entendam a carga que está sobre nós. À meia-noite ouviu-se o grito, aí vem o esposo. E correram, levantaram, encheram suas candeias e clarearam o rosto. Então, no momento que você clareia o rosto, o Espírito Santo, ele vai testificar para o esposo: olha, ela é morena sim por causa das lutas, das provas, da carga que estava sobre ela. Olha, ela sim cochilou também, mas ela está de pé agora. Ela tem reserva, ela tem candeia, ela tem vestes. E sabe o que o Senhor vai dizer? Entra, benditos do meu Pai, entrar para possuir por herança um reino que vos foi preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos também em Cantares uma igreja que fez indiferença com o seu Senhor. Assim como tem o remanescente fiel, tem aqueles também que se venderam, aqueles também que deixaram se levar pelo fermento de Jezabel. Que lá na frente ela sai, o amado chega, ela vê, porém ela já tinha lavado os pés. Como é que nós iremos lavar os pés se nós ainda estamos aqui nessa terra? Os pés falam da caminhada. Nós precisamos continuar caminhando. E ela diz: mas eu já lavei os meus pés. Como tornarei a sujá-los? Ah, mas eu já despi as minhas vestes. Como é que eu vou despir as minhas vestes se eu ainda não entrei nas festas nupciais? Então nós temos que estar atento ao conselho que o Espírito Santo... Aí vem o esposo. Lembra-te, pois, do que tens recebido, os ensinamentos que está sendo tratado, a não ser que você tenha um entendimento formado. Ah, eu já sei o que vai falar na escola bíblica. Ah, eu já sei o que vai falar nos seminários. Meus queridos, com uma operação de sabedoria, nós como servos do Senhor, que temos ouvido isso, nós precisamos confirmar esses dentro das igrejas, para levá-los com sabedoria a um tratamento, porque eles estão perdendo os tesouros que estão sendo revelados para nós. Cantares de Salomão. E lá na frente, depois ela sai. Depois que o amado vai embora, muitos vão despertar. Muitos vai querer ir buscar. E segundo as Escrituras, não haverá mais chance para os gentios. Não haverá mais. Mas então, a gente vê exatamente isso. Hoje a igreja não vive como Adão e Eva lá. A gente sabe disso. Porque lá no Éden, eles tinham somente uma restrição. Era não comer da árvore do conhecimento. Não comer da árvore do conhecimento.
Nos nossos dias hoje, Paulo diz que tudo nos é lícito. Tudo que os irmãos imaginarem nos é lícito. Mas ele deixa um conselho: mas nem tudo me convém. Então, ou seja, a maior luta da igreja hoje é saber que está tudo aí operando para a carnalidade, para a razão, para essa vida, mas não é isso que vai alimentar a nossa alma e vai nos justificar perante aquele que nos escolheu. A grande questão, o perigo não está no cochilar. Porque o cansaço ele vem, a fadiga vem, o comodismo, a frieza espiritual vem. Mas o que vai aqui é definir a nossa vida exatamente o ouvir a voz do Espírito Santo. E levantar e encher as candeias, preparar as vestes e clarear o rosto. Então ele diz, hoje para nós a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Aqui a gente podemos ver Paulo aconselhando. Mas nem tudo me convém. Se os irmãos observar lá em, não sei bem o livro, se é Deuteronômio, que o Senhor ele vira e diz assim, olha, o céu e a terra eu ponho como testemunha contra ti. O Senhor está colocando o céu e a terra como testemunha contra nós. Não é testemunha de defesa, é uma testemunha contra nós. Que o Senhor ele tem proporcionado para nós aqui na terra a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele chega e diz assim, e ele deixa um conselho. Ele deixa um conselho. Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente, tu e a tua descendência, tu e a tua casa. Então a gente vê a grande preocupação do Senhor em sempre aconselhar o homem para escolher a vida. Porque o livre-arbítrio é algo que vai tirar muita gente da eternidade. Então, o objetivo do Senhor dentro desse projeto é fazer exatamente isso. Meus queridos, nós precisamos estar atentos. Já vamos encerrar aqui sem muitas delongas, porque já está ficando longo, né? Mas a gente precisa entender isso. As lembranças aqui para nós, lembra-te, pois, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Então, para esses que estão aí dizendo Apocalipse de novo, Sardo de novo, eu não vou fazer por causa disso, sabe? Porque é um assunto repetitivo. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Igrejas, irmãs, irmãos, obreiros, diáconos, observe bem dentro da igreja. Não brigue com essas pessoas. A Bíblia diz que nós precisamos tolerar os doentes e os fracos. Está em Apocalipse mesmo. Então o que nós vamos fazer? Nós iremos conduzi-los, essas pessoas, vamos conduzi-los, os mesmos, aos lugares de tratamento. E quais são esses lugares? As escolas bíblicas dominical estão tratando essas pessoas. Os jovens que estão distantes, leve eles para as reuniões. Professores de jovens, não tratem outro assunto. Não tratem, que não esteja alinhado com a escola bíblica dominical, com aquilo que o presbitério está trazendo para as igrejas. Não fale uma outra língua, porque você vai ter um prejuízo muito grande. Trate o mesmo assunto, assim como está sendo tratado dentro de todas as igrejas. Estamos orando em favor do entendimento doutrinário de forma unitária no exterior. E no Brasil também precisa. Às vezes a gente chega dentro de uma reunião, está falando uma coisa, chega em outro lugar, está falando outra. Não, se é tempo do breve, vamos todos falar sobre o tempo do breve. Se é quinta medida, vamos falar. Se é salvação, evangelho eterno, vamos falar. Vamos falar a mesma língua. Sabe por quê? Porque todos falando a mesma língua, o entendimento vai ser algo fora do comum. Fora do comum. Nós estamos vivendo uma obra, um período agora, que nós não podemos vacilar.
Porque se nós vacilarmos, o que vai acontecer? Vai entrar os nossos interesses, assim como lá em Babel. Entrou os interesses do... Todo mundo falava a mesma língua. Enquanto falavam a mesma língua, eles começaram a fazer uma construção fora do comum. Mas daqui a pouco começaram, então, a entrar os interesses que ia se tornar isso e aquilo outro que ia ficar. E aí o que acontece? O Senhor Deus, ele vai lá e confunde. E confunde. Então, se você não estiver com o coração voltado para o evangelho eterno, daqui a pouco você vai perder a sensibilidade e a sua linguagem vai ser mudada. E você vai ver que realmente você está falando diferente dos demais. Então, nós precisamos continuar falando uma só língua, porque essa construção, ela vai nos levar até as nuvens. Essa construção, ela não precisa passar das nuvens. Não. Essa construção, ela tem que nos levar exatamente até as nuvens. Amém? Captaram a mensagem? Até as nuvens. Porque é lá nas nuvens que o nosso Salvador está nos aguardando. De lá para lá, de lá das nuvens para a eternidade, de lá para a eternidade, deixa que o nosso Salvador nos conduza. De lá está na responsabilidade dele. Mas o nosso papel, como homens de Deus, como servas do Senhor, como professores, como diáconos, pastores, ungidos, nós que somos linha de frente, nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Identificou alguém no meio da igreja? Pega, leva para a escola bíblica. Você entendeu? Porque é lá que vai tratar. Pegou o jovem, leva. Tem um diácono que está enfermo, você viu que ele está falando diferente, um obreiro, leve ele para um seminário. Não deixe ele ficar de fora. Mas sem discriminação, sem julgar o irmão. Veja mesmo, encoste perto dele com a intenção de tratá-lo, de cuidá-lo, para que ele possa alcançar uma bênção também. Amém? Então, essa obra que nós estamos construindo aqui, assim, se os irmãos pegarem a construção da arca, o Senhor pegou, tirou ela da terra e elevou ela até o alto, porque a água subiu muito, até o alto. Então, não é diferente a construção da nossa obra aqui também não. Ela vai nos levar para o alto, até as nuvens. E lá nas nuvens, o nosso Salvador vai estar nos aguardando. Este é o conselho do Senhor para nós. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão na noite. Guarda no seu coração. Guarda. Esse guardar aqui fala exatamente de um discurso na revelação. Quando você guarda, você vive. Quando você não guarda, você prega um discurso daqui para lá. Mas quando você guarda, o seu discurso é de você, começa primeiramente com você. Porque a Bíblia diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O arrependimento ele é diário, porque a salvação é dinâmica e não estática. Então nós precisamos primeiramente lembrar. Aonde é que está sendo feitas essas lembranças? Já falamos. Escola bíblica dominical, reuniões de jovens, classes de crianças e adolescentes, e temos também seminários, manaíns. É nesses lugares que está sendo feita a lembrança para o povo. E dentro desse projeto Deus está operando. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.